Imagina você uma situação que você passa semanas ou dias ou mesmo o dia inteiro realizando um trabalho, uma pesquisa e de repente a energia cai. Ou imagina você que está jogando Bloodborne, Dark Souls, Sekiro e de repente você está naquele boss que você já lutou com ele 1 trilhão de vezes. Quando você finalmente está para matar o desgraçado, a energia cai. Pois é, quem que nunca passou por uma situação dessa, quis desviver o responsável por essa situação, de você perder todo o seu trabalho ou você perder progresso do seu jogo? Pois bem, mas sinceramente existe um dispositivo que vai resolver todos os seus problemas, além de proteger o seu equipamento, seja ele videogame, seja ele um outro equipamento ou mesmo o seu servidor. Sim, pessoal, estamos falando de um equipamento chamado No Break, ou UPS, que seria sigla de Uninterruptible Power Supply. Mas vamos ficar no No Break mesmo, que eu acho que é bem mais simples do que ficar falando disso daí. Mas você talvez tenha uma dúvida: qual comprar, qual que eu devo comprar, qual que é o melhor para o meu equipamento? Bom, pessoal, essa dúvida acaba aqui, porque hoje eu vou trazer os modelos mais usados e vou trazer as principais características de cada um, qual que é o melhor indicado para o seu equipamento. Mas fica até o final também, que eu vou explicar como você vai conseguir identificar qual que é o melhor para o seu equipamento. E é claro que eu preparei um material bem completo e bastante explicativo, com todo o carinho que você só encontra aqui no E-Manual. Salve, salve galera, eu sou o Kiko e hoje nós vamos entender melhor o que é, para que serve, qual escolher no caso de um bom no break para o seu equipamento, para proteger você e você não querer mais desviver uma pessoa por causa de uma falta de energia numa hora inconveniente. Mas antes, vamos deixar uma coisinha bem clara: no break e estabilizador são dois equipamentos completamente diferentes. O estabilizador, como que eu vou poder dizer isso para vocês? Bom, o estabilizador funciona para nada, essa que é a verdade. E isso eu falo como uma pessoa que já trabalhou com vários estabilizadores, no breaks, enfim. Ele simplesmente vai fazer uma estabilização muito pífia de um sistema ou de uma residência, de uma empresa que tem uma instalação muito antiga. Nas novas instalações, ele é basicamente um aparelho inútil que não vai te proteger de nada. Você só vai gastar dinheiro, essa que é a verdade. Mas o estabilizador, ele vai estabilizar a energia. O no break, ele vai segurar o equipamento ligado numa falta de energia ou numa oscilação muito grande de energia. Mas porém, tem uma coisa muito importante: o no break não é um equipamento que vai deixar o seu equipamento ligado por muito tempo. Se ele for um computador, ou um videogame, um portão eletrônico, ou um aparelho audiovisual que você precisa ter o no break ali para reduzir um ruído, mas já vou explicar mais sobre isso daí. Então, pessoal, vamos lá, vamos tirar esses dois mitos da mesa. Em primeiro lugar, o de que o estabilizador é um no break menor e de que o no break vai te dar uma autonomia grande sobre um determinado equipamento. Bom, vamos lá. Primeiramente, então, o no break é um equipamento que vai deixar o seu equipamento ligado no caso de uma oscilação muito forte de energia ou uma queda de energia por um determinado tempo, dependendo do equipamento que você tenha ligado ao seu UPS ou no break. Segundo ponto, UPS e no break é a mesma coisa. Quando você vê um equipamento escrito UPS ou no break, se trata do mesmo equipamento. Estabilizador não é o mesmo equipamento. Filtro de linha não é o mesmo equipamento. Não tem a mesma função. E terceiro, existem três tipos de no break. O primeiro é o no break offline ou standby. O segundo é o no break interativo ou line interactive. E o terceiro é o no break de dupla conversão. Qual que é a diferença deles, Kikão? Bom, vamos lá. Para a gente entender as diferenças, a gente tem que entender basicamente como funciona o no break. O no break, ele é um aparelho que vai ligado na tomada e que tem uma ou mais baterias dentro. Essas baterias serão responsáveis, no caso de uma queda de energia, fazer com que o equipamento funcione com a energia daquela bateria. Só que vamos lá, cada um tem uma maneira de funcionar e a gente vai entender essas maneiras agora, até porque isso vai influenciar bastante no no break que você precisa também. O primeiro, que é o no break offline ou standby, ele tem um inversor, ou seja, um dispositivo que ele só vai
ser acionado quando falta energia. Então a energia está entrando aqui no seu no break e existe esse inversor aqui. Quando acabar a energia, esse inversor vai entrar em funcionamento. É um modelo mais barato, porém ele pode ter um pequeno atraso entre o aparelho entender que acabou a energia e o inversor entrar em funcionamento, o que pode ocasionar num desligamento e religamento do aparelho, nem que seja por um breve momento, mas isso pode acabar fazendo você perder o seu trabalho de qualquer maneira. Para que ele é usado? Ele vai ser utilizado para equipamentos simples, para desktop simples, um roteador, um modem de internet, enfim, para aparelhos de baixo consumo, de baixa tensão. Quando falamos de servidores, computadores gamers, videogames e aparelhos que têm uma carga em watts um pouco maior, esse no break ele não é indicado. Aonde entra o nosso segundo tipo de no break, que é o no break interativo ou o line interactive. Esse tipo de no break, o inversor está ali pré-programado para funcionar assim que terminar a energia. Então, assim que a queda de energia, automaticamente ele já entra em ação, não tendo perda nenhuma, ou seja, o seu equipamento não vai sofrer nenhuma oscilação. Ele basicamente entra em ação no mesmo momento. Esse sim já é um modelo que vem com um sistema de estabilização funcional e que realmente funciona como estabilizador, ou seja, ele protege o seu equipamento contra uma variação elétrica um pouco mais forte ali da sua rede elétrica. Resumindo, ele é um sistema bastante seguro que, além de manter o seu equipamento ligado, ele ainda vai dar uma segurança maior no caso de uma variação elétrica um pouco mais alta. Mas aquele no break que é realmente top das galáxias, que você pode fazer qualquer uso dele, mas também vai depender do seu bolso no caso, são os no breaks de dupla conversão. Por quê? Porque dentro dele a entrada de energia nunca vai chegar até o fim sem antes passar por todo um processo, sem antes passar por todo o circuito, diferentes dos outros dois modelos que a gente viu anteriormente, que se a energia estiver funcionando e tiver tudo ok, ele já vai chegar aqui direto praticamente. Nesse modelo não. Mesmo a energia estando ok, ele vai entrar, vai passar por todos os circuitos para poder sair de uma maneira limpa e segura aqui na frente. Esse é o modelo mais indicado para PC gamer, para PC muito caro, para um sistema de vigilância muito caro e que precisa ter uma eficiência de 100%, para servidores, sim, principalmente para servidores, e para quem vai fazer edição de áudio e vídeo, pois ele tem uma outra função que é diminuir o ruído, ou seja, aquela interferência sonora que pode ser causado por uma variação por uma interferência elétrica. Traduzindo, ele é um no break para equipamentos high-end, mas como eu disse antes, depende muito do seu bolso. Mas Kiko, e agora? Beleza, eu entendi tudo isso daí, mas eu ainda estou em dúvida. Qual no break é melhor para o meu equipamento? Calma, meu amiguinho, calma, você está muito nervoso. Calma, você está nervoso, o Kiko vai te explicar como. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção, porque agora que vem a parte crucial da explicação para você entender qual que é o melhor no break no seu caso. Então bora comigo lá para a tela do computador que eu vou mostrar alguns modelos na prática e, se você ficar até o final, eu vou te dar uma indicação de uma calculadora para você poder verificar realmente qual que é o melhor no break no seu caso. Então chega aqui comigo, vamos lá pro PC. Bom, pessoal, agora a gente já está aqui na frente do nosso PC, então vamos agora dar uma olhada aqui no break por no break e entender a diferença entre cada um, porque nem sempre você vai pegar aquele no break que você mais gosta, mas sim aquele que mais funciona no seu caso. E para começar, a gente vai dividir entre 4 categorias: gamer ou desktop gamer, desktop comum ou de baixo desempenho, modems e roteadores ou equipamentos bem mais simples que consomem muito pouca energia, e servidores e equipamentos de áudio e edição de vídeo. Essa última categoria, inclusive, são os no breaks mais caros. Bom, mas para começar, a gente vai começar falando dos no break gamers, e geralmente é o que o pessoal mais gosta de trabalhar. Por quê? Ele é o tipo de equipamento que se encaixa como dupla conversão e são os no breaks mais seguros para qualquer tipo de equipamento, tirando servidores e equipamentos de edição de áudio e vídeo. Então vamos aqui mostrar 2 modelos de no breaks gamers. Bom, pessoal, vamos começar por esse equipamento aqui, que na verdade é o que eu utilizo, é o que eu mais indico para todos, que é o Hagtech. Porém, ele é um equipamento de um custo mais elevado, mas esse equipamento aqui, no caso, ele é muito bom e ele funciona muito bem para o propósito dele. Por se tratar de no break gamer, então ele tem algumas funções, algumas facilidades, alguns features muito interessantes, mas ele não é restrito só a quem é gamer. Claro, ele pode ser usado para qualquer equipamento.
Temos aqui, ó, na parte de cima, que ele tem duas entradas USB 5 volts 2 ampere para você poder carregar o seu equipamento celular ou algum equipamento que utilize um carregamento via porta USB. Temos as luzes de controle, temos os botões de comando, ele é colorido na sua parte da frente, você pode inclusive criar um adesivo personalizado para colocar aqui na frente, transparente. Ele tem um software que você pode alterar as cores do RGB do NoBreak. E na parte traseira dele, ele tem 8 saídas de 10 ampere e uma de 20 ampere. Fora que você pode conectar uma bateria externa para NoBreak, para você dar mais autonomia para o seu NoBreak. E mais para frente a gente vai falar sobre autonomia. Então esse é o NoBreak que eu mais recomendo em um setup gamer, seja ele médio ou high-end, ou seja, que tem aquela placa de vídeo um pouco mais robusta, uma fonte mais robusta, um monitor mais robusto ligado a ele, mas no caso de um PC gamer um pouco mais modesto, mas ainda que precise de uma proteção e seja um PC gamer que tenha bastante LED, que tenha uma placa de vídeo ok, mais ou menos, não uma 4070 por exemplo, ou que utilize uma fonte de 1000 watts, aliás, uma fonte menor do que 1000 watts, tá? A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Lembrando que esse aparelho tem 1000 VA, 1400 VA e 2000 VA. Se a gente for transformar VA para a gente poder entender melhor, no caso do equipamento gamer, tá? Depois, como eu disse, quem ficar até o final vai receber o link de uma calculadora para você poder mais ou menos ter uma noção de qual NoBreak é o mais indicado no seu caso. Por exemplo, vamos entender o que é VA e Watt. VA é a sigla de Volt Ampere. Para você entender quanto que ele aguenta em watts, você deve achar o fator de potência e aí você chegará aos watts. Por exemplo, eu entendo as especificações aqui do NoBreak no site do fabricante e eu vou mostrar aqui para vocês a ficha técnica como vocês vão basear isso daí. No NoBreak de 1000 VA, o fator de potência dele sendo 0,7, esse NoBreak suporta 700 watts. Ou seja, a gente vai pegar a potência, no caso 1000 VA, e multiplicar pelo valor de potência. E aqui teremos o resultado que ele suporta em watts. Vamos fazer o mesmo com o NoBreak de 2000 VA no caso. No caso do de 1000 VA, ele suporta 1400 watts. Bom, agora que entendemos como a gente converte VA em watts para você entender seu equipamento, se algum amiguinho seu te disse que VA é igual a watt, ele mentiu. Cuidado com seu amiguinho. Ele tem um voodoo seu. Certeza que ele tem um monte de voodoozinho espetado com agulha. Então foge desse amiguinho, porque VA não é igual a watts. E aqui você aprendeu como fazer a conversão de VA para watts usando o fator de potência, no caso, o próprio fabricante. Eu vou deixar o link dos NoBreaks, um preço especial aqui embaixo na descrição, assim como dos sites, para você entender e poder dar uma analisada na ficha técnica de cada equipamento no caso, beleza? Então na descrição, lá embaixo, está descrito certinho os NoBreaks para cada categoria e os seus respectivos links. E vamos para o segundo NoBreak Gamer que eu também indico, que é o NoBreak SMS Gamer 1500 VA. É outro NoBreak muito robusto que eu recomendo bastante, mas pela diferença de preço não ser tão grande, se você puder, pegue outros NoBreak, pegue o Hagtech. Agora, se você precisar do NoBreak mais básico, esse daqui vai te atender super bem também. O único porém é que esse NoBreak aqui ele já é Line Interactive, como a gente pode ver aqui na descrição aqui do próprio fabricante. Ou seja, por uma pequena variação elétrica, ele vai segurar belezinha, ele vai proteger o seu equipamento. Mas uma grande variação elétrica, ele pode sofrer algum dano por não segurar. Então eu recomendo ainda o Hagtech One. Embora eu acho ele um NoBreak bonito, na verdade eu prefiro, em questão de beleza, esse daqui do que o Hagtech One. Que eu já gosto de coisas mais simples, mais funcionais. Eu gosto de um painel funcional. E no caso do SMS, ele tem um painel bastante funcional. E ele tem duas entradas USBs, uma Type-C inclusive e outra USB-A. Então você também pode carregar o seu iPhone ali tranquilamente. Ele possui 8 tomadas de saída, mas ele também tem entrada para bateria externa e aumentar a autonomia do seu NoBreak. O fator de potência dele é de 0,7, ou seja, a gente multiplica 1500 vezes 0,7 e o resultado vai ser a potência em watts que esse NoBreak suporta. Ele é bivolt, tanto 110 quanto 220, e a saída dele também pode ser bivolt por um seletor manual. Se eu não me engano, o Hagtech ele é bivolt automático de entrada e
e saída também automática. Pessoal, voltei aqui no site da Hightech só para tirar essa dúvida e eu verifiquei que a saída dele é somente 127 volts, 115 no caso. Verifiquei que 3 modelos dele têm entrada trivolt e um modelo tem entrada apenas 220 e saída 127, que é bivolt automático na entrada, é o SMS, e na saída ele tem uma chavinha manual de saída se você quer que saia 127 ou 220 volts. Lembrando que os links para os no break, a melhor oferta, vão estar aqui na descrição, assim como os links técnicos das páginas estará também aqui na descrição. E eu sempre estarei atualizando as ofertas no caso de no break, então talvez o no break que você verifique no link aqui embaixo não é o mesmo que está sendo mostrado aqui. Por quê? Às vezes temos um no break melhor, com preço melhor, então nós sempre vamos alimentar aqui, eu e minha equipe, a gente sempre alimenta com as melhores ofertas e os melhores conteúdos aqui embaixo, beleza? Mas agora vamos partir para o desktop simples. Bom pessoal, para um desktop simples eu já escolhi esse modelo aqui que eu acho que ele é o melhor custo-benefício. É o no break TS Chara, ele tem 700 VA, ele é bivolt e sinceramente é um no break que me surpreendeu bastante também pelo desempenho. E olhando aqui a ficha técnica, a entrada dele é bivolt, automático, mas a saída é 127. Ele tem estabilizador integrado, ele também é Line Interactive e o fator de potência dele é de 0,65. Então vamos fazer a conta dos 700 VAs. Então ele tem uma saída de aproximadamente 455 watts. Que para um desktop, quem vai usar um desktop com um monitor, uma impressora, é muito mais do que o suficiente. Um desktop comum de trabalho, que você usa numa empresa, que você usa no dia a dia para trabalho, que não exija muito que não seja um equipamento muito robusto, ele vai consumir ali uns 200 watts mais ou menos, em média. Com mais uns 80, 100 do monitor, vamos chegar às 300. E se a gente adicionar mais uma impressorinha ali, que geralmente o pessoal prefere muito impressora tanque de tinta. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem entender também, quiserem também uma análise da impressora, tem um card aqui em cima aparecendo que eu mostro o melhor custo-benefício em questão de impressora jato de tinta versus impressora laser. Então clica aqui no card aqui em cima, mas antes vamos terminar aqui, depois você volta aqui, ó, e clica aqui no izinho. Fechou? Então vamos lá. Então temos uma potência de 455 watts, que é mais do que o suficiente para um desktop comum. Na minha opinião, esse também é o melhor custo-benefício para um desktop no caso. Mas temos uma outra opção. Temos o Intelbras Ative, ele tem nos modelos 600 e 700. Para desktop eu recomendo 700. Mas também nós vamos falar já quando a gente for falar sobre roteadores e no breaks do modelo de 600 VA. Então já vou meio que fazer um pacote aqui falando de ambos, já que o próximo assunto é justamente sobre modems e roteadores. Bom, vamos dar uma olhadinha na especificação desse no break. Eu particularmente acho ele interessante, porque ele é um no break, você pode colocar tanto de pé quanto deitado, embora que eu ainda prefiro pela parte técnica ainda o no break da TS Chara, mas isso é uma questão de gosto, tá? A gente pode olhar aqui atrás, ele tem 4 saídas, mas ele não tem uma alimentação para bateria externa, que no TS Chara, se eu não me engano, também não tinha. Eu até voltei aqui para dar uma olhada aqui para ter certeza que realmente não tem. Ele tem 6 saídas, que já são 2 a mais que o no break da Intelbras. E já emendando no próximo grupo, que são os roteadores e modems, esse sim é o que eu recomendo para roteadores e modems, pois não adianta você simplesmente pegar qualquer aparelho e colocar no roteador ou no modem. Por quê? Porque ele é um aparelho de baixa potência. O que acontece com o no break, no caso que a gente viu nos no breaks gamers, ou mesmo o no break TS Chara, eles vão entender que a saída de energia é muito baixa e vão acabar desligando o no break por não ter nenhum consumo de energia. Então, neste caso, eu recomendo esse no break da Intelbras, que ele vai aguentar bem sem ter o inconveniente de desligar por ter pouca potência ou uma baixa saída de energia. Essa é a minha recomendação, ok? Temos esse modelo da Canup que sinceramente me surpreendeu bastante. Inclusive, eu vou comprar um desse daqui e vou trazer aqui no canal um unboxing e o teste desse equipamento, porque eu achei ele bastante interessante até. Como se fosse um power bank um pouquinho mais robusto. Então, se a gente for olhar, ele serve para pequenos aparelhos
aparelhos como câmeras de segurança, detector de fumaça, lâmpadas inteligentes, roteadores, modems, PBX, pontos eletrônicos. Olhando aqui na parte traseira dele, ele tem uma entrada de energia bivolt 110/220. Temos aqui uma entrada e uma saída POE ou Power over Ethernet, que é para equipamentos que são ligados, ou seja, são energizados pelo próprio cabo de rede. Então o cabo de rede entra e sai desse equipamento e vai para esse repetidor ou esse access point que usa um sistema de POE. E temos a chavinha seletora, inclusive de 15 ou 24 volts, depende da voltagem do seu POE ou POE. Temos um botão de reset para caso você precise resetar o aparelho, o POE, e ele seja um pouco longe, ou seja, você está na sua sala e sai um cabo de rede que vai ligar um repetidor na parte de cima, caso você more no sobrado ou num cômodo distante, você não quer se locomover até lá para desligar esse aparelho, para reiniciar esse aparelho, você pode resetar por aqui através desse botão reset. Ele vai cortar a energia e vai voltar a energia para o cabo de rede para ele ligar novamente o aparelho que está ligado em POE. E aqui temos duas saídas, que é o P4, que é praticamente universal da maioria dos roteadores ou modem, 90% usa essa saída, e temos inclusive a primeira entrada, que é de 5 volts, e a segunda, que pode ser de 9 volts ou de 12 volts, depende do seu equipamento. Eu achei bastante interessante, eu vou comprar, e assim que eu colocar um vídeo no canal, vocês vão ver. Eu vou colocar um card aqui, vai aparecer o card. Se não está aparecendo ainda, é porque eu ainda não fiz esse review. Mas se já estiver aparecendo aqui, clica aqui no final desse vídeo. Eu vou mostrar tintim por tintim esse aparelho e nós vamos inclusive fazer um teste, inclusive de tempo. Lembrando que na parte frontal dele ainda tem uma saída USB-A e um USB-C para você poder carregar o seu iPhone ou seu celular Android. Além dele ter um design bastante bonito, eu gostei realmente desse aparelho. E a nossa terceira opção no caso de modems ou roteadores é isso daqui. Interessante. Isso daqui nada mais é do que uma fonte com uma bateria para você ligar no seu switch ou no seu roteador. Abri aqui a galeria para a gente dar uma olhada. Ele inclusive tem um seletorzinho na lateral para você colocar no modo no break ou não, deixar ele só na tomada, na hora que acaba a energia ele corta energia, ou no modo no break, na hora que acaba a energia ele continua com o seu equipamento, modem ou roteador funcionando. Achei bastante interessante isso aqui também. É outro que eu vou trazer um review aqui no canal também. Lembrando que vai ficar aqui, ó. Caso esteja aparecendo, significa que eu já fiz o review. Dá uma conferidinha depois desse review. Caso ainda não apareça, volte depois que eu vou colocar um review aqui. Dando uma olhada aqui, ele tem aqui, ó, ponteirinha, que é o P4 também, que como eu disse é 90%, porém, ele te dá a opção de você cortar, adaptar a sua ponteira e você ainda mantém essa garantia de 1 ano. Olha, só para vocês entenderem, na verdade eu vou ratificar que no site está uma informação, no manual tem outra. Se a gente olhar aqui, ó, bem aqui do lado aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó, ele tá falando que tem uma garantia de 2 anos, mesmo com P4 cortado, ou seja, é 1 ano a mais. Bem bacana esse aparelho aqui, eu gostei realmente. Bom, agora a gente vai para os mais caros, porém são os mais tops de linha também. Então, se você tiver a fim de investir no equipamento de alta performance, esse é o caso. Porém, já vou falando, são equipamentos caros que são usados basicamente para servidores e para edição de áudio e vídeo, porque além de serem equipamentos bastante robustos, eles filtram o ruído que vem junto com a rede elétrica. E presta atenção, que já eu vou falar sobre a calculadora e como você vai verificar o seu equipamento para não cometer erro também. Comprar um equipamento top demais para de repente um equipamento que não precisa de tudo aquilo, ou vice-versa. Meus amiguinhos, é aqui que começa aquele soco no fígado. É aqui que o seu bolso chora. Mas caso você esteja pesquisando para um servidor, você não vai ter muito para onde correr. E no caso, esse já seria o no break indicado, de 2.200 VA, daí para cima. Esse modelo aqui da NHS aqui não é o que eu mais indico. Mas caso você tenha um servidor simples, ou seja, aquele servidor que você só tenha troca de arquivos, seja um servidor simples, que esteja dentro de um rack, ou nem mesmo dentro de um rack, pode ser um servidor, um roteador, ou um modem, ou um switch, você já pode começar com esse daqui, que é um bom custo-benefício para essa finalidade. Lembrando que para servidor, esse daqui seria o básico. O que eu realmente recomendo já seria o Power Vision da SMS. Ele já vem com uma potência de 3.000 VA, ele é um no-break Line Interact. Nas especificações dele, a gente pode ver que ele vem com 10 tomadas ao todo, sendo 6
tomadas de 10 A, 4 tomadas de 20 A. O fator de potência de saída é de 0,62, a saída é 127 ou 115, a tensão de entrada é bivolt automático, 115. Eu não entendo isso. Por que falam 115, 127, 220? Não é mais fácil só manter 127, 220? Enfim, 115, 127, 220. A tensão de entrada automática. Então vamos fazer aquela continha para a gente ver quantos watts ele suporta esse no-break. E esse no-break aguenta incríveis 1860 watts. Ou seja, é um canhão, meus queridos. Mas se você precisa, esse é o no-break. Para servidor, eu geralmente recomendo. E para as empresas que eu trabalho, ou eu recomendo ou este ou o próximo que eu irei mostrar. Claro, lembre-se, quanto mais robusto, quanto melhor o no-break, maior também será o seu preço. Não existe mágica em tecnologia. Uma coisa que deve ser colocada aqui à mesa é o seguinte: se o no-break está muito barato, cuidado com as especificações dele. Esse daqui é o mais top de todos eles. Este é o supra-sumo dos no-break. Claro, existem no-breaks mais caros, bem mais caros, aliás. Mas esse daqui eu acho que dentro da proposta do vídeo, esse daqui é o mais caro e que é o que tem o melhor desempenho entre eles. Mas esse daqui eu costumo usar em hack, onde tem servidores, que eu tenho cabo de rede, onde eu tenho switch gerenciável, onde eu tenho modem de internet, onde eu tenho roteadores. Então eu uso esse no-break para gerenciar geralmente quando eu tenho hack. E ele é bastante bom, viu? Ele tá colocando aqui que ele tem uma autonomia de 4 horas e meia com uma carga de 90 watts. E eu falo para você que ele chega a quase isso. Em uma empresa que eu presto serviço, o que eu fiz? Coloquei este no-break ligado a um computador simples, um switch, um roteador. Em nenhuma falta de energia, ele ficou ligado por incríveis 4 horas. Sim, o no-break aguentou 4 horas. Então, esse daqui é o no-break que eu mais recomendo, caso você precise de uma autonomia maior, de uma proteção a mais. Mas calma lá, que agora a gente vai falar sobre um assunto chamado autonomia. O que é isso? Isso envolve muito bateria. A grande maioria das baterias que você vê em no-break é igual às baterias de carro ou de moto que vocês vê pelas ruas. Ou seja, é uma bateria de chumbo ácido. Mas não confunda, não tenta ligar uma bateria de carro, uma bateria de moto no no-break. Isso pode danificar o seu no-break. Para isso existem as baterias externas do no-break, que são chamadas de baterias estacionárias. Essas baterias ligadas a um cabo, e quando o no-break tem entrada com uma bateria externa, vai deixar a autonomia do seu no-break bem maior. Mas o no-break, em média, tá dependendo para cada tipo de equipamento e para o que você também liga nele também, ok? Ele tem uma média de uns 15 minutos de autonomia. É claro que se você pegar um no-break de 3.000 VA e ligar um computador desktop normal, que nem a gente viu no último exemplo, de 90 watts mais ou menos, ele vai durar em média umas 4 horas e meia. Agora, se você ligar um PC gamer, tenha placa de vídeo como RTX, uma fonte de 1000 watts, ou ligar uma impressora, ou ligar um monitor de 240 Hz, dependendo do tamanho do monitor, até mesmo um televisor, essa autonomia vai cair para bem menos de 4 horas, ou seja, provavelmente ele vai durar uma meia hora a 40 minutos. Mas a grande maioria dos equipamentos, quando a gente faz essa conta, a gente leva em consideração um tempo de 15 minutos, que é o tempo suficiente de você ir lá, desligar o seu equipamento ou seu videogame e salvar o seu trabalho ou salvar o seu jogo sem ter nenhuma dor de cabeça e nenhuma perda. Mas agora eu vou te ajudar. Mas para te ajudar, você tem que ajudar eu. Ou seja, me ajuda a te ajudar. Como você faz isso? É uma maneira muito simples, muito fácil, muito de grátis. Muito tranquila, inclusive. É só de você deixar o seu like aqui embaixo. Deixa o seu likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Eu sempre estou trazendo conteúdo igual esse daqui. Então dá uma forcinha para mim, ajuda o Kit. E o Kit também te ajuda. Então vamos lá. Se inscreve, deixa o sininho ativado. Sempre que tiver novidade, você vai receber. Se o YouTube não bugar. Então desde já, meu muito obrigado. Valeu mesmo. E vamos continuar aqui. Como eu prometi para vocês, depois desse like esperto que eu sei que você deu, eu vou deixar aqui uma calculadora para você conseguir calcular certinho qual que é o melhor no-break no seu caso. Vamos voltar aqui para a tela que eu vou te mostrar passo a passo de como ela funciona. Bom pessoal, voltamos aqui de novo para a tela aqui do computador e eu vou deixar o link aqui para vocês também aqui embaixo na descrição, assim como eu deixei dos no-break e das páginas para você dar uma olhada nas especificações de cada modelo. Eu vou deixar desta calculadora para ver qual que é o melhor no-break para o seu caso. Lembrando que sempre tenha em mente de nunca pegar um no-break que esteja ali no limite, sempre pegue um pouco a mais do que isso daqui te indicar.
Lembrando que esse aqui é um site de referência, tá? Às vezes ele vai indicar o no-break da própria Intelbras, já que o site é da Intelbras. Mas lembre-se, existem vários fatores, pela minha experiência, pelo meu uso, eu passei aqui os melhores equipamentos que eu trabalho, inclusive, que eu indico os meus clientes e meus amigos, inclusive. Bom, voltando aqui para o site, temos aqui, ó, no-break normal e para portão eletrônico. Sim, existem no-breaks para portão eletrônico. Mas diga para mim aqui, você precisa de mais explicações de outros no-breaks para outros dispositivos, como o portão eletrônico, que é o caso aqui? Conta aqui para mim nos comentários. Se você precisar, e dependendo da quantidade de comentários, eu trago um vídeo aqui explicando certinho os no-breaks para portão eletrônico e outros equipamentos, como equipamentos médicos, por exemplo, que usam bastante no-breaks também, e equipamentos industriais. Mas voltando aqui, vamos falar então aqui dos no-breaks então convencionais para esses equipamentos que foram falados nesse vídeo. Cliquei aqui no no-break, ele abriu essa tela. Vou até aumentar aqui para a gente poder olhar melhor aqui. Então a gente vai escolher os equipamentos. Temos aqui equipamento de segurança, temos dividido aqui por grupos, equipamentos de segurança, redes informática, comunicação, automação comercial, áudio e vídeo e outros. Vou colocar aqui no caso, vou fazer uma experiência equipamentos de segurança, equipamentos de informática e com áudio e vídeo, para vocês entenderem, mas montem da maneira que vocês necessitarem e como for o caso de vocês. Vou começar aqui com equipamento de segurança. Venho aqui na parte de segurança e coloco qual equipamento que eu quero. Vamos supor que eu tenho um DVR de 16 câmeras com HD e mais um monitor de 80 watts. Cliquei aqui. Vamos supor que nesse mesmo equipamento eu quero colocar mais uma câmera Wi-Fi e um roteador Wi-Fi para gerenciar o meu DVR. Maravilha, coloquei aqui, então tá aparecendo os dois equipamentos. Aqui eu posso editar o equipamento, eu posso excluir o equipamento e aqui embaixo tem algumas informações. Eu posso colocar o tempo de autonomia que eu desejo. Se eu quero que o equipamento fique ligado por 1 hora, vamos fazer 2 testes. 1 hora, qual que é a tensão? Eu posso colocar 610, 220 ou eu posso colocar bivolt, que ele faz essa conta automaticamente. Topologia, se eu quero ele senoidal, semi-senoidal, online senoidal, e aqui do lado tem as explicações inclusive de cada um. No caso do semi-senoidal, ele já serve para TVs, home theater, desktop, modems. Senoidal já é equipamento de alto desempenho, um PC gamer, um servidor ou mesmo um PC de trabalho de alto desempenho, se você faz projeto ou programação. Geralmente ele é atribuído à fonte PFC ativa. E online senoidal, esse daqui é um no-break específico para grandes servidores ou data centers de altíssimo desempenho, que de maneira alguma pode sofrer interrupção por tempo de comutação, ou seja, aquele tempo entre perder energia e subir as baterias do no-break. Falo para vocês por experiência que o semi-senoidal já não tem muito essa queda, tá? O senoidal eu nunca vi ter essa queda. Então, esses aqui seriam equipamentos realmente para grandes workstations, que não é o caso aqui desse vídeo. Mas se for o seu caso, você coloca aqui. Formatos, você quer ele em torre. Isso aqui, na verdade, a Intelbras está falando qual equipamento eu vou te entregar, tá? Então, isso aqui você pode colocar indiferente. Pode deixar indiferente na topologia, você pode deixar indiferente no formato. E no gerenciamento você pode também deixar indiferente, tá? Assim como na tensão você pode deixar bivolt ou 110, 220, e o tempo você pode determinar um tempo ou deixar indiferente. A fase de teste eu vou colocar um tempo aqui, depois eu vou fazer um outro teste sem colocar o tempo. Vou clicar em resultado e ele já me deu os modelos que ele acha mais interessante aqui, mas lembrando que isso daqui eu vou pegar como uma referência para eu entender quantos VAs precisa ser o meu no-break. Entenderam? Então, por exemplo, no no-break de 1500 VA, ele tem uma autonomia de mais ou menos 44 minutos. Ou seja, tirando por base o no-break de 2000 VA vai dar mais ou menos o tempo de 1 hora, que é o que eu gostaria que tivesse. Então, seguindo essa lógica por aproximação, você já entende que o no-break de 2000 VA, caso você queira manter um DVR ligado, detalhe, DVR de 16 câmeras com um roteador Wi-Fi e mais uma câmera Wi-Fi ligada, ele vai ter uma autonomia mais ou menos de 1 hora no caso do no-break de 2000 VA. Então aqui você já faz uma conta. Agora vamos fazer uma conta de um desktop.
Bom, voltamos aqui para a tela inicial. Agora a gente vai fazer o teste com desktop. Aqui temos vários desktops e aqui que entra o X da questão. Geralmente, um desktop normal ele tem uns 70 watts de funcionamento. A fonte dele vai mostrar como 180, alguma coisa assim, mas mais ou menos entre 70 watts e 65 watts, tá? Isso é mais ou menos de um computador comum. Mas temos os PC gamers, que aí eles já puxam um pouco mais devido à placa de vídeo. Geralmente eles têm uma placa-mãe melhor, um processador melhor, tem mais memória, mas tudo isso eu aconselho você tirar da sua fonte. Se você é um gamer, provavelmente você sabe mais ou menos qual que é a potência da sua fonte. Se ela é PFC ativo, se não é, provavelmente isso tem no manual da sua fonte. Caso você não saiba, é só abrir o desktop e dar uma olhada na especificação da fonte, que ali tem um selinho que tem as especificações de potência, se ela é PFC ou não. No meu caso, vou colocar aqui, eu vou colocar do meu computador, embora não tenha a fonte especificada, mas eu vou colocar, embora que a minha fonte, ela não consome. Eu tenho uma fonte grande, mas ela não consome tudo isso. Vou colocar uma fonte de 600, um computador gamer com uma fonte de 600 watts, eu tenho na verdade uma de 1000 watts, mas é PFC ativo, ou seja, o PFC ele vai entender, ele vai puxar a energia necessária somente dos dispositivos que eles estão sendo utilizados. Então, se eu estiver usando pouco recurso da placa de vídeo, não tem necessidade dele jogar 1000 watts da fonte, porque a minha placa de vídeo não vai estar puxando aquela potência. Entendeu o que é PFC? PFC é isso daí. Ele vai ser inteligente e vai puxar aquilo que a máquina está usando naquele momento. Então, eu coloquei aqui uma fonte de 600 watts, agora vou colocar um monitor. Coloquei um monitor de 24. Aqui eu vou colocar um monitor de 24 polegadas. Na verdade, eu uso de 22, mas só para a gente parar um pouquinho. Eu vou deixar indiferente, vou colocar bivolt, vou deixar tudo indiferente e vou dar resultado. Bom, aqui tivemos um resultado do no break de 2000 VA, que é aquele primeiro no break que eu mostrei lá, que é o do Reg One. 2000 VA bivolt. Então, um no break desses daqui para o equipamento, uma fonte de 600 e um monitor, daria uma autonomia de aproximadamente 53 minutos. Sempre tem uma margem para mais ou para menos, tá, pessoal? Isso daqui é uma estimativa. E agora vamos fazer um teste com o último equipamento para vocês terem uma ideia. Vamos pegar aqui na parte de áudio e vídeo, vamos pegar um PlayStation 5. Coloquei que o PlayStation 5 tem consumo de 200 watts e ele não é PFC ativo. E vou colocar mais um televisor. Coloquei um de 60 polegadas, mas eu vou colocar mais um equipamento. Coloquei um home theater também para complementar. Vou colocar o tempo indiferente, bivolt, e vou pedir para ele me dar o resultado. Então, para vocês terem uma ideia, ó, um PlayStation 5 com uma TV de 60 polegadas mais um home theater, ele me daria uma autonomia de apenas 6 minutos. Por que tão pouco tempo? Porque a televisão ele consome bastante. Então, quanto maior a televisão, maior vai ser o consumo, menor vai ser o tempo do no break. Eu, para ser sincero, nunca tive muita felicidade com o no break ligado em televisor. Mas isso aqui é só para você ter uma base, ter uma ideia, ter uma noção de que no break comprar para o seu equipamento. Como prometido, eu entreguei para vocês aqui a calculadora para vocês poderem calcular tintim por tintim qual que é o melhor no break no seu caso. Mas lembrando que a variável no break existe a questão da bateria interna, que muita gente faz às vezes para economizar um pouco mais de dinheiro, comprar um no break na sua cidade através do Facebook ou grupos de equipamentos usados ou LX e acaba comprando um no break mais barato. Mas nem sempre isso é uma boa opção se você não conhecer o que você está comprando e muito menos se você não sabe como dar manutenção caso ele tenha um problema. E é justamente que eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui ensinando como você detectar e trocar a bateria de um no break caso a mesa não esteja segurando carga. Então dá uma conferida nesse vídeo aqui que eu ensino o passo a passo de como você realizar a verificação e a troca da bateria. E depois dessa explicação, vou tomar um cafezinho logo ali e eu volto no próximo vídeo. Tchau, pessoal, até mais!